ao painel sobre modelagem de riscos climáticos. Eu acho interessante, antes de apresentar a nossa panelista, a Patrícia, né, que eu me apresente. Na verdade, eu estou aqui substituindo o professor Cláudio Contador, da Escola Nacional de Seguros, que não pôde vir por um compromisso urgente, né? Meu nome é Lauro Faria. Eu, como o professor Cláudio, também sou economista, trabalho na Funenseg, né, na Escola Nacional de Seguros, de modo que não é bem a minha área, né? O Cláudio Contador talvez tivesse muito mais contribuições a dar, porque ele trabalha com essa parte de modelagem econômica, né, econométrica, né? E tem muitos trabalhos nessa área, de modo que, enfim, não pôde vir, mas estamos aqui substituindo. Bom, sobre a nossa panelista hoje, a Patrícia Diel Madeira. A Patrícia é bacharel em meteorologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, formou-se em 91, não é? É mestre em ciências atmosféricas na área de poluição atmosférica pela Universidade de São Paulo. Tem um MBA em marketing pela Media Marketing School de São Paulo, MBA em comércio internacional pela Fundação Instituto de Administração da USP e é diretora de meteorologia da Climatempo. Então, nós estamos aqui com uma pessoa extremamente capacitada para falar sobre o assunto em pauta. E assim eu passo a palavra para ela tem 45 minutos. Por favor. Bom, muito bom dia, muito obrigada pelo convite. Deixa eu só fazer uma pergunta. Muito bem, devidamente tecnizada aqui, vamos começar. Não tão devidamente. Essa não é a minha apresentação. Vamos trocar o... Podemos fazer isso. Essa não é a minha. Certamente é rapidinho, mas eu já gostaria de agradecer ao convite. A Climatempo ela está trabalhando bastante nessa área de prevenção e, na verdade, de previsão de riscos e prevenção a eventos severos. E a gente tem observado que tem acontecido muita coisa nesse sentido. Vou começar minha palestra, inclusive, falando sobre isso, porque o mês de setembro foi particularmente um mês atípico, um mês com muitos eventos de tempo severo. Vamos ver se já foi. Ainda não? Bom, o que aconteceu nesse mês de setembro e de que forma a gente está numa situação atípica esse ano, normalmente nós temos a influência de El Niño ou de Laninha. Para vocês que não são da área, o que é El Niño? É quando a gente tem uma área mais aquecida do que o normal no Oceano Pacífico ou uma área mais fria do que o normal no Oceano Pacífico. Isso gera uma mudança na atmosfera. Quando é mais quente é El Niño, quando é mais frio é Laninha. Desde abril do ano passado, a gente está numa situação de neutralidade, nem El Niño nem Laninha. Isso deixa a atmosfera meio maluca, meio sem parâmetros ou sem regras a seguir. Então, acontece de vez em quando, vocês vão ver, no mês de julho, a gente teve um evento de neve. A última semana de julho teve uma massa de ar polar muito forte, com muita umidade entrando por conta de um ciclone extratropical, e a gente teve 300 cidades com neve ou com chuva congelada no sul do Brasil. A gente viu bem pertinho de Florianópolis, chegou a nevar, nevou em Curitiba, enfim. A gente pode classificar esse inverno como um inverno rigoroso, exatamente por conta dessa neutralidade que vai perpetuar aí por pelo menos mais uns 6, 8 meses. Vamos ver se já vai. Tá bom. Então, continuando com esse assunto de inverno, do que aconteceu, nessa situação de neutralidade, que vai ficar por mais um ano, a ocorrência de eventos severos, de extremos, é bastante comum. Então, em setembro, o que aconteceu? A gente teve várias massas polares entrando, mas setembro já é uma época que não tem mais tanto frio na maior parte do tempo. Então, havia sempre um choque entre massa polar e massa de ar quente, que estava sobre as regiões, e a gente viu, inclusive, formação de tornado. Vou falar
falar sobre isso. Agora entrou minha apresentação. Vamos começar aqui já falei um pouco sobre o inverno rigoroso, queda de 1/3 de produção de trigo no Paraná, exatamente por isso. Só em agosto foram 3 massas polares intensas, 3 geadas, e isso para a produção agrícola tem um efeito enorme. A gente teve ressaca em Santos no dia 4 de setembro, com ondas chegando a 2,5 metros, 3 metros. Vento derruba carros e árvores em Ribeirão Preto. Aqui é região de Planalto, no Paraná, no dia 20 de setembro. Depois, não é só de chuva, né? Quando a gente fala de eventos extremos, a gente tem que pensar exatamente nos extremos. Seca que a gente teve em Minas Gerais. Opa! Deixa eu ver se eu consigo voltar. 137 cidades mineiras em estado de emergência por causa da seca. Eu não estou nem falando de Nordeste do Brasil aqui, porque se a gente pegar o Nordeste de uma forma geral, provavelmente mais de 300 cidades em estado de emergência por seca. Isso tudo relacionado à neutralidade que eu falei. Se a gente estivesse numa laninha, estaria chovendo no Nordeste normalmente. Se estivesse no El Niño, o regime seria um pouco diferente. Mas nessa neutralidade, o que acontece é isso: seca, pegando o Nordeste do Brasil, inclusive o Centro-Norte de Minas Gerais. São Paulo não ficou fora disso em setembro. No dia 23 de setembro, o Brás ficou alagado. Nessa madrugada, nós tivemos um forte temporal aqui em São Paulo também, o Brás alagou de novo. Imagino que tenha sido exatamente essa região. Rio do Sul, em Santa Catarina, uma enchente enorme, e eu vou falar dela aqui. Barragem de Tuporanga, no Alto Vale do Itajaí, transborda e nível de água passa de 30 metros, isso foi no dia 22 de setembro. Nós tivemos 2 dias de chuva muito intensa em Santa Catarina, o rio Itajaí subiu mais de 10 metros em menos de 48 horas, e com isso a gente teve várias cidades, Rio do Sul, Blumenau, várias cidades do Vale do Itajaí alagadas. Subiu muito rápido, já baixou um pouquinho, já não está mais alagado. 4.000 pessoas em 56 cidades de Santa Catarina. O temporal provoca destruição em 16 cidades do Paraná. Depois nós tivemos mais uma ressaca no Rio de Janeiro, 3 metros. E para terminar, não terminar o mês, mas no final de setembro, quando a gente normalmente já não tem mais um frio intenso, a gente teve geada aqui na região de Monte Verde, no sul de Minas Gerais. Teve formação de neve em São Joaquim nesse mesmo dia, no finalzinho de setembro. Normalmente a gente não espera mais por neve em setembro, isso não é muito comum, né? Então, bastante intenso. Falei de seca no Nordeste, mas no Nordeste também acontecem temporais muito intensos. Então, Teresina teve uma ventania no dia 29 de setembro, o vento passou de 70 a 90 km por hora. Manaus teve, no finalzinho da semana passada, no começo dessa semana, 92 km por hora, um temporal muito intenso, 60 milímetros acumulados em 1 hora. Para vocês terem uma ideia, normalmente no mês inteiro em Manaus, nessa época do ano, chove 180 milímetros, choveu 1/3 em 1 hora. Então, é uma coisa, a gente costuma dizer, 60 milímetros em São Paulo tem um efeito, e 60 milímetros em Manaus tem outro efeito, porque é uma cidade que está mais adaptada a chuvas intensas. Mas, no final das contas, 60 milímetros em qualquer lugar causa transtornos. Maior numa cidade como São Paulo, muito urbanizada, mas causa transtornos em qualquer lugar. 70 casas danificadas por granizo no noroeste do Paraná, também no finalzinho de setembro. E o último deles, o tornado de Taquarituba, né, que foi muito falado, deixou o centro da cidade destruído, calamidade pública na cidade, e a gente observa pelas imagens que realmente foi um tornado, e foi muito bem documentado esse tornado, né? Muitas pessoas filmaram a passagem desse tornado, e a gente, pelas imagens, os meteorologistas eles avaliam se foi tornado ou não pelo grau de estragos. Então, a gente vê se as coisas estão torcidas, se tem muita estrutura torcida. As árvores, normalmente, a gente vê direitinho como elas torcem. Isso aqui é um silo que ficou completamente destruído, um posto de gasolina, e foram mais de 10.000 casas destruídas. E aí a pergunta que fica é, tornado é comum no Brasil? Há bastante tempo atrás se falava assim, o Brasil é um país privilegiado, o Brasil não tem terremoto, o Brasil não tem tsunami, o Brasil não tem tornado, o Brasil não tem furacão. Não é bem assim. Furacão a gente teve em março de 2004, o furacão Catarina, que entrou no leste de Santa Catarina do Paraná, com ventos de mais de 150 km por hora, alguma destruição.
tornados, eles são relativamente frequentes no Brasil. Nos últimos 20 anos, esse é um estudo feito pela Unicamp, nos últimos 20 anos foram detectados 205 tornados no Brasil. Os mais intensos estão aqui, por acaso eles estão no estado de São Paulo. O de Itu, em setembro de 91, o vento chegou a 300 km por hora, foi bastante intenso. São Bernardo, em abril de 91, isso eu me lembro bem, foram 10 caminhões tombados em São Bernardo. Chegou-se à conclusão que foi um tornado pela intensidade. Ninguém filmou, ninguém viu, mas os caminhões tombaram. Em Indaiatuba, de 2005, foi um tornado que uma câmera da estrada filmou esse tornado e descobriu-se que, eles falam um tornado multivórtice, quer dizer, um tornado principal e vários pequenos em volta. Isso é uma coisa que se achava que só nos Estados Unidos tinha, e agora se descobriu, quer dizer, depois de 2005, com a filmagem desse tornado, descobriu-se que no Brasil também tem. Então, havia tornados antigamente, se a gente for falar da década de 70, 80, havia tornado? Sim, havia, só que a gente tinha menos filmagens, menos documentação dos fenômenos extremos. Eles continuam acontecendo, vão continuar acontecendo. Dos que eu falei, furacão, tornado realmente acontece no Brasil, a gente tem muitos eventos extremos aqui no país. Terremoto não, porque a gente não está na região de placas tectônicas. E também, aliás, nem se pode dizer que não. Existe no Nordeste de Minas Gerais uma acomodação do solo e de vez em quando treme um pouquinho por lá. Mas são tornados de bem pequena magnitude, assusta, mas não... terremotos, mas não é nada demais. E tsunami, normalmente, eles são originados de maremotos, né, terremotos no mar. Isso a gente realmente não tem no Brasil. Existe uma hipótese de se cair lá nas Ilhas Canárias, se tiver um terremoto e uma parte das Ilhas Canárias submergirem, aí uma onda pode chegar ao Nordeste do Brasil. Mas a gente não deve se preocupar com isso, porque essa possibilidade é muito remota. Furacões e tornados, eles são uma possibilidade real para o centro-sul do Brasil. Não vai se formar tornado no Nordeste nem no Norte do Brasil. Não existe o tornado, ele precisa, para se formar, ele precisa de algumas características e o que que são muito claras. Tem que ter ar frio entrando por cima, ar quente vindo por baixo. Isso, vocês sabem, o ar quente ele é mais leve, ele tenta subir, e o ar frio é mais pesado, ele tenta descer. Isso gera um giro na atmosfera e faz com que crie um giro na nuvem, precisa ter uma supercélula formada e que se tenha o tornado. Então, no Norte e no Nordeste, nenhuma chance. No Centro-Oeste, em Mato Grosso do Sul, ainda existe alguma possibilidade. São Paulo tem grande possibilidade, os estados do Sul. Minas Gerais, não, nem tanto, muito difícil, e para cima a gente não precisa ter muita preocupação. Porém, se a gente está falando de sul do Brasil, sudeste, que são áreas, ou São Paulo, que são áreas extremamente populosas, então é necessário uma atenção com relação a isso. E a próxima pergunta é, dá para prever tornado? Dá para prever tornado. Quer dizer, na verdade, vocês nunca vão ouvir um meteorologista brasileiro falando amanhã vai ter tornado em Taquarituba. Isso não existe. Os meteorologistas não são treinados para isso. Eu trabalho na operação de previsão de tempo há mais de 20 anos e a gente não tem esse preparo e nem essa ousadia de fazer uma previsão dessas. Por outro lado, para dizer a verdade, nem nos Estados Unidos eles fazem. Eles falam de possibilidades de tornado e só quando o tornado aparece na imagem de radar é que é feito o alerta. O último tornado de Oklahoma, eles conseguiram fazer o alerta com 13 minutos de antecedência, foi um recorde. Foi um sucesso porque 13 minutos, antigamente eles davam um alerta com 5, 7 minutos de antecedência. Chegar a 13 já foi um grande progresso, um grande êxito para os meteorologistas. É claro que com toda a modelagem numérica, com todo o aperfeiçoamento de tecnologia, a tendência é que se consiga fazer isso com maior antecedência. Mas para vocês terem uma noção de como é difícil, nos Estados Unidos são 13 minutos, num recorde. Então, precisamos ficar preocupados com tornados? Precisamos, de alguma forma, sim, mas, por outro lado, eu acho que nossos problemas de deslizamento e enchente são tão mais sérios. Os tornados, eles acontecem, eles prejudicam, mas eles são tão pontuais que eu acho que a gente tem outros problemas que são muito sérios e que precisam de uma atenção maior. Bom,
Agora vamos falar um pouquinho de mudanças climáticas. Quando a gente fala de eventos extremos, é claro, a gente sempre tem que associar isso a mudanças climáticas. E precisa ficar claro o que é causado pelo homem e o que é natural da atmosfera. É o que eu falei, El Niño e Laninha, eles determinam alguns padrões e a gente sabe o que vai acontecer. Erupção de vulcões, isso tem consequências sérias. Para vocês terem uma ideia, em 1991, teve a erupção do vulcão Pinatubo nas Filipinas. Essa erupção foi tão intensa que não houve som. Subiu tudo tão rápido que até o som foi levado para a estratosfera, né? Não houve, ninguém ouviu a explosão do Pinatubo. Subiu tudo, inclusive o som. A quantidade de material... A quantidade de material que foi... A quantidade de material... Tá difícil. É o tornado, agora. A quantidade de material que foi depositada. Bom, a gente tem a nossa atmosfera, que chama troposfera, e a parte de cima chama estratosfera. A gente vive nessa parte, que é mais ou menos de 10 km de altura, que é a troposfera, e esse material, né, de cinzas vulcânicas, ele foi depositado na estratosfera. Isso criou uma camada, isso em 1991, criou uma camada em volta da Terra, porque viaja, na verdade tem um fluxo, que diminuiu a radiação. A Terra esfriou mais de 1 grau nesse ano de 91, 92, por conta de erupção vulcânica. Há 2 anos atrás, a gente teve as erupções no Chile, também trouxe algum resfriamento. Então, quando a gente fala em aquecimento global, e eu nem gosto muito de usar esse termo, é um pouco perigoso, porque podem acontecer tantas coisas e mudar esse percurso que nem vale a pena a gente ficar tão atento a isso. Uma coisa que é muito importante é o Sol, né? Os ciclos solares. A gente está numa época de alta incidência de manchas solares, isso faz com que a gente tenha menos radiação chegando à Terra. Isso também é um motivo de resfriamento e não de aquecimento. Bom, e aí tem as causas antropogênicas, né, causadas pelo homem, que são as queimadas, as indústrias, a urbanização é um problema bem sério. Vamos falar primeiro de El Niño e Laninha, eu expliquei um pouquinho para vocês no começo, mas agora vamos falar um pouco das consequências. Quando eu tenho o El Niño formado em dezembro, janeiro, fevereiro, normalmente eu tenho o sudeste do Brasil mais quente que o normal e o nordeste do Brasil mais seco do que o normal. Natural, isso é uma causa natural. Vai secar o nordeste e eu não posso atribuir isso a mudanças climáticas e muito menos a aquecimento global. Junho, julho, agosto, o sudeste do Brasil fica mais quente e a gente ouve falar por aí, a questão é aquecimento global, a temperatura da Terra está subindo mesmo, estou tendo um inverno super quente. Não tem nada a ver com isso, tem a ver com El Niño, com uma situação aqui do Pacífico. E o sul do Brasil, nesses meses, normalmente tem mais chuva do que o normal. A gente pode lembrar aí algumas enchentes históricas, 82, 83 em Santa Catarina, 1998 também em Santa Catarina, enchentes históricas associadas a El Niño. Laninha é o contrário, é essa região do Pacífico mais fria do que o normal e eu tenho temperaturas mais amenas durante o verão no sudeste do Brasil, eu tenho tempo mais chuvoso no norte e no nordeste e no inverno, normalmente o sul do Brasil fica um pouco mais seco. Causas naturais, não tem a ver com aquecimento global nem com mudanças climáticas. Quando a gente fala de Nordeste do Brasil, fica parecendo... Há 2 anos o Nordeste do Brasil está numa seca severa, isso é verdade, está nessa neutralidade que não está favorecendo a chuva no Nordeste do Brasil. Outros mecanismos estão prejudicados também. E o que acontece é que a gente sempre fica com essa impressão, nunca houve um inverno, se a gente for falar aqui, é muito comum, eu ouço isso muito, nunca houve um inverno tão rigoroso, nunca houve uma seca tão severa no Nordeste do Brasil, nunca houve uma chuva tão forte em Manaus. Houve. E a gente tem relatos do Nordeste, de anos de seca no Nordeste brasileiro, essas coincidentes com anos de El Niño, desde 1603. Então, isso não é novo, isso vai se repetir. O que a gente pode dizer é isso. Essas mudanças que acontecem ou que vêm acontecendo, elas vão se repetir. E quando a gente fala de mudança climática, a gente tem que lembrar das mudanças que nós fizemos nas cidades. A urbanização é uma coisa muito mais séria do que o aquecimento global. Eu já li vários artigos falando sobre a Antártida, o Ártico está diminuindo, o gelo da Groenlândia está indo embora, ok, está diminuindo, isso pode ser
período, um ciclo, e isso pode se refazer outra vez. Eu já soube que na Groenlândia havia plantações há algumas centenas de anos atrás, então ninguém pode afirmar que isso não é um ciclo natural da natureza. Mas a situação da urbanização é muito diferente disso. Se você comparar São Paulo de hoje com São Paulo de 40 anos atrás, não tem nada a ver. É uma cidade completamente diferente, uma cidade impermeabilizada. O que aconteceu foi isso. Os jardins eles foram todos cortados, os prédios cresceram e a gente tem muito mais concreto, a gente tem muito mais absorção de calor pela própria estrutura da cidade nesse momento. Falando de São Paulo, mas não é só São Paulo, é São Paulo, Rio, Ribeirão Preto, Campinas, todas as cidades que cresceram muito, elas têm esse problema de urbanização. Foi mudado muito o meio ambiente, ela não tem mais nada a ver com o que ela era originalmente. E o que acontece é isso, quando você muda muito um ambiente e quando você coloca tanto concreto quanto foi colocado numa cidade como São Paulo, você cria uma ilha de calor. E dentro dessa ilha de calor, os extremos eles são acentuados. Quando a gente fala ilha de calor, dá a impressão que vai ser sempre quente, sempre mais quente que o normal. Não é bem assim, é que os extremos realmente são acentuados. Então, quando o ar fica seco, ele fica seco de verdade. Quando chove, é chuva intensa. Quando tem períodos frios, o frio é muito intenso, o calor é acentuado. Então, o maior efeito da ilha de calor, e é esse o maior problema dos centros urbanos, é que tudo é acentuado, inclusive os temporais. Então, quando tem um temporal, o temporal realmente é muito intenso e causa muitos transtornos. A gente observa isso em São Paulo com muita clareza. Voltando para o Nordeste do Brasil, mais uma causa que é natural, que não é causada pelo homem. Normalmente, quando a gente tem essa mancha azul, isso significa chuva. Quando você tem uma situação de ar mais quente descendo ou ar mais frio descendo, você tem uma mudança no comportamento da chuva natural. Então, depende muito da temperatura da água no Atlântico Norte, no Atlântico Sul, você vai ter um comportamento da chuva na região Nordeste do Brasil. Então, causa natural. Passando agora para as causas não naturais, né, para as causas antropogênicas. Essa figura aqui, ela mostra o aquecimento, na verdade, o efeito estufa. Eu peço desculpas por ela estar em inglês, mas... na verdade, eu achei que ela estava muito boa e resolvi não mexer muito nela, mas vamos lá. O que acontece? O Sol, ele emite radiação, essa radiação entra na atmosfera, vocês veem aqui que entra com 343 watts por metro quadrado, ninguém precisa prestar muita atenção nisso, mas o que eu quero dizer é que uma parte dessa radiação é naturalmente jogada fora por nuvens, por uma série de coisas. Então, é uma parte dessa radiação que entra refletida. E uma outra parte da radiação, ela chega à Terra. Eu preciso dizer para vocês que não é o Sol que aquece o ar. Quem aquece o ar é a Terra. O Sol aquece a Terra e a Terra aquece o ar. Né? O ar, na verdade, ele não... pelas características dele, ele não absorve calor. Então, o que acontece é que passa realmente, chega na Terra e a Terra emite radiação. Está aqui a quantidade de radiação emitida. Se toda essa radiação que a Terra emite fosse embora, a gente ia morrer de frio. Então, o efeito estufa é absolutamente necessário, é ele que permite a vida na Terra. Então, uma parte da radiação realmente vai embora e uma outra parte da radiação, por conta dos gases naturais que a gente tem, e esses gases são CO2, o dióxido de carbono, metano, enfim, todos os gases naturais da atmosfera, eles retêm uma parte desse calor. Isso faz com que a vida na Terra seja possível. Em outros lugares onde não há isso, a vida não é possível. Fica muito frio ao longo da noite. Mas o que acontece é que com o efeito do homem, a gente aumenta esses gases de efeito estufa, e aqui a gente olha, nem é tanta coisa assim, mas isso aqui é numa situação normal. Em algumas regiões, esse aumento é muito maior do que isso. E esse aumento começou em 1750, com a Revolução Industrial, quando a gente começou a emitir carbono para a atmosfera, né, queimar o carbono nas máquinas e tudo mais. E a concentração de CO2 na atmosfera hoje é a maior dos últimos 800 mil anos. Só que, com isso... existem duas vertentes que falam sobre aquecimento global. Uma delas diz que o aquecimento global vai acabar com a Terra em algum tempo, e uma outra vertente diz que
ok, a gente tem a maior concentração dos últimos 800 mil anos, mas isso não é o fim do mundo e nem isso faz com que a temperatura da Terra aumente. Inclusive, eu nem vou falar de aquecimento global nessa apresentação, porque desde 98 a Terra não aquece, a Terra está resfriando. Né? A gente ouve falar, pode aquecer, pode aquecer. Nas cidades é uma situação diferente, mas em termos globais a Terra não está esquentando desde 98. Então nem faz mais muito sentido falar em aquecimento global. A gente pode falar em problemas de mudanças climáticas por urbanização. Então hoje a gente tem umas emissões desses gases. O mais perigoso deles é o metano. Né? Ele é muito mais perigoso do que o CO2, por exemplo. Quando tem queimadas ou, na verdade, em alguns lugares tem uma emissão enorme está associado ao gado também. O metano é um gás mais perigoso e com um poder de aquecimento muito maior do que o CO2. Então, quando se fala, é claro, a gente não tem que ter uma postura de poupar um pouco a terra, mas o metano é o nosso gás principal, nosso ponto de atenção. Bom, é o que eu falei para vocês. Aqui começa a anomalia de temperatura. Aqui o zero é o que se considera normal para a Terra. Isso aqui está olhando desde 10 mil anos para trás. Mas o que mostra é aqui, desde 98, o que a gente tem é um resfriamento da Terra. E aqui eu tenho a temperatura observada. Isso aqui não mostra o que é mar e o que é terra. Mas, de qualquer forma, tem uma incerteza associada. Tem um aquecimento no final do período, mas é um aquecimento de pico. Na maior parte do tempo, o que a gente tem é resfriamento. Esse aqui é o que mostra os oceanos. Então, a Terra esquentou, mas veio em queda, né, Desculpa, eu falei 98, mas é 2008, não é 98. Em 98 a gente teve um pico de aquecimento, foi um El Niño muito forte, a temperatura do Pacífico passou de 2 graus acima do normal e a gente teve um aquecimento. Lembra, El Niño sempre associado a aquecimento. Mas aqui teve El Niño também e por isso a temperatura na Terra subiu, ela caiu um pouco. E aqui, bom, todos esses últimos gráficos que eu mostrei, eles são do último painel intergovernamental, do IPCC, foi divulgado no fim da semana passada, as conclusões do IPCC, né, que chegam à conclusão que a Terra pode aumentar de 0,8 a 4,8 em 100 anos, mas eles fazem essas análises que eu acho muito interessantes de as 10 cidades com maior chance de inundação, né? Na verdade, o custo está associado à frequência. Então, na verdade, a China está na frente, tem 3 pontos da China, 2 pontos da Índia, 3 pontos dos Estados Unidos, Equador. O Brasil não está qualificado como muitos danos por conta de inundações, embora a gente saiba que esse seja um problema sério aqui do Brasil. Então, aqui fala que a temperatura do planeta, eles falam subirá, mas na verdade poderá subir, né, entre 0,3 e 4,8 nesse século que a gente está agora. E, enfim, com isso o nível do mar tende a subir entre 26 e 82 centímetros, e isso pode ter algumas consequências. No fundo, a maior diferença entre esse relatório que foi divulgado essa semana na semana passada, do IPCC, para o anterior, e que foi muito criticado, houve até muitas críticas com relação a ele, é que eles agora falam que é extremamente provável, eles não usam mais, no fundo eles mudaram a certeza do que pode acontecer, e agora eles trabalham com faixa e não mais com números. E isso causa muita dúvida. As pessoas podem perguntar, mas, puxa, vocês têm dificuldade em fazer a previsão do tempo para 5 dias, para 7 dias, vocês têm dificuldades em fazer previsão do tempo, e como é que você pode me falar do final do século? Né? Como é que é feita? Essa modelagem ela é completamente diferente. A previsão do tempo, a previsão do clima e essa modelagem de longo prazo, elas têm parâmetros muito diferentes. Então, não dá para comparar, não dá para dizer, se você não consegue fazer a previsão para amanhã, como é que você consegue fazer a previsão para daqui a 50 anos? Não é bem assim. Os modelos são diferentes, as entradas são diferentes, e a gente consegue fazer a previsão para amanhã com muita certeza. Na verdade, a previsão do tempo com
com o uso de muitos computadores, e hoje em dia a gente nem precisa mais ter os computadores, todos os modelos hoje em dia rodam em nuvem. A gente sabe que os maiores, os computadores mais robustos, né, os supercomputadores, eles foram criados exatamente para a previsão do tempo, porque é muito, muito complexo, a modelagem é muito complexa, né? São mais de 30 mil equações que não lineares, esse é o problema, a não linearidade das equações, que te levam a dizer como é que vai ser o tempo amanhã. Você sabe o que está acontecendo hoje, joga esses dados todos no computador e tem a previsão para amanhã. Claro, sempre tem um meteorologista que olha para aquilo, porque muitas vezes a gente vê incoerências dentro dos resultados do modelo e precisa sempre de uma crítica. Chegará o dia que não vamos mais precisar de meteorologistas. Os computadores vão conseguir fazer essa previsão sem nenhuma crítica, sem nenhuma restrição. Bom, então chegamos ao IPCC, e aqui, juntamente com o IPCC, na semana passada teve uma reunião que, paralelamente, foi feito o painel de mudanças climáticas do Brasil, né? Então, os pesquisadores brasileiros, comandados pelo professor Carlos Nobre, professor José Marengo, que são professores bastante conceituados e são, inclusive, conselheiros do IPCC também, eles têm um comitê e montaram e fizeram essa avaliação para o Brasil. Na maior parte do país, o que se fala mais é sobre temperatura. Chuva, existe uma boa probabilidade de aumento de 20% da quantidade de chuva acumulada no centro-sul do Rio Grande do Sul. Na maior parte do Brasil, não se fala tanto sobre chuva, não há uma preocupação com aumento ou diminuição de chuva, mas sim com aumento e diminuição de temperatura. Então, eles acreditam que, vamos pegar aqui, eles usam toda essa região que vai do norte do Rio Grande do Sul e pega, inclusive, a parte da Mata Atlântica, que pega aqui São Paulo, Rio de Janeiro, e acredita-se num aumento de temperatura de até 3 graus durante o verão de 2071 a 2100. Então, é preciso fazer uma análise, enfim, a gente sabe que está olhando muito para frente, mas ainda assim, toda essa análise está muito mais centrada em temperatura do que em chuva. Com relação a São Paulo, isso faz parte desse estudo também. O que se observa, aqui a gente já está falando de observação e não mais como previsão, mas o que a gente tem observado em São Paulo é um aumento da frequência de chuva de maior do que 100 milímetros em 2 dias. Se a gente pegar a década de 30, é o que eu falei da urbanização e da potencialização dos extremos. Na década de 30, praticamente não tinha chuva acima de 100 milímetros em 2 dias. Veio crescendo e agora a gente tem um número significativo. Com relação ao volume de chuva, parece que é variável, né? Não tem grande variação nos maiores de 30 milímetros por dia, mas chama a atenção, já que a gente está falando de eventos extremos, dessa potencialização. E com relação à previsão, o que se prevê é que São Paulo vai ter mais noites quentes nos próximos... a tendência, por conta dessa urbanização mesmo da ilha de calor, é que as noites sejam mais quentes e que os dias tenham temperaturas mais amenas. Por quê? Porque com muita poluição, a radiação ela é filtrada e durante a noite a gente não tem queda de temperatura. Então, essa é a previsão para São Paulo, com média alta confiabilidade. Quando a gente fala de risco, a gente tem que entender primeiro quais são os fenômenos, qual é a vulnerabilidade de cada região, então os aspectos geofísicos, vegetação, solo, geologia, educação, renda, pobreza, áreas as áreas que são urbanizadas, de que forma elas são urbanizadas, e a gente chega no risco. Essa equação ela é super importante. E a gente usou essa equação na Climatempo para montar um sistema exatamente para seguradoras, que indique qual é o risco que você tem para cada fenômeno nos próximos, enfim, o risco passado e o risco futuro. Então, esse sistema entra com a previsão do tempo, isso é bastante comum, entra com a previsão climática, então você tem como saber, o quanto choveu no ano passado, qual é a previsão de chuva para esse ano, qual é o normal e qual é a previsão de chuva para esse ano. Então, ano passado, em janeiro, choveu muito. Isso é uma cidade, não é São Paulo, é uma cidade hipotética. Em janeiro do ano passado choveu muito mais do que a média, esse ano é perto do normal, fevereiro vai ser parecido com o ano passado, então você já consegue fazer algumas projeções. Mas
tendo conversas com as seguradoras e entendendo qual é a necessidade, na verdade, a maior parte das pessoas, ela não quer saber qual é a previsão, isso não importa, quer saber qual é o risco, né? E isso é que está nesse sistema que a gente montou. Então, eu tenho o risco total de tempestades numa determinada cidade, eu coloco aqui o CEP, o nome da cidade, e ele me diz qual é a probabilidade, na verdade, qual é o risco? O risco é muito baixo, ele é moderado, ele é alto, é muito alto. E de acordo com o histórico, a gente está falando aqui de histórico, dos riscos passados, então, de acordo, a modelagem está nessa parte. O que é considerado risco? Então, quantas vezes, por exemplo, na região de Palmas, no Paraná, no sul do Paraná, tem geada todo ano, várias geadas por ano. Então, a modelagem está em definir o que é risco alto, o que é risco moderado, o que é risco baixo. Porque vai acontecer, vai acontecer. Vai ter tornado? Então a gente entra primeiro com tempestades, chuva forte, vento forte, potencial de raios, potencial de granizo. Quantas vezes aconteceu granizo naquela região para eu definir que aquele risco é alto, moderado ou baixo? Aqui a gente está falando de histórico. E a gente passa por uma... Bom, aí eu posso querer saber, nesse histórico, quantas vezes aconteceu, eu clico e eu sei, aconteceu em agosto, enfim, o vento foi de tanto. Isso é só um exemplo hipotético. E agora eu falo de futuro. Então, como eu tenho como fazer a previsão do tempo, eu tenho como saber se eu vou ter ocorrência de ciclone tropical naquele determinado lugar, se eu vou ter granizo, se eu vou ter tornado, quantos raios, queimada, e aí vai nessa mesma classificação, de muito baixo, baixo, moderado, alto e muito alto. Então, isso foi uma tentativa da Climatempo para tentar ajudar um pouco na tomada de decisão dessa parte de modelagem. Bom, agradeço a atenção de vocês, a gente vai estar aberto a perguntas, né? Estamos à disposição. Obrigada. Bom, muito obrigado, Patrícia. Muito interessante a sua intervenção, né? Eu acho que eu vou começar a fazer as indagações. Antes, entretanto, eu gostaria de dizer que fiquei muito contente de ouvi-la falar aqui e dar um play dessa hipótese do aquecimento global causado pelo homem, né? Se eu bem entendi, a semana passada o painel do IPCC continua, embora um pouco menos de ênfase, continua insistindo no aquecimento global e a causa principal, o aquecimento global causado pela ação humana. De modo que é interessante que fizeram uma previsão entre 0,8 e 4... 0,3 e 4,8. Eu fico imaginando, eu sou economista, fico imaginando o economista falar que o PIB desse ano vai ser entre 0,3 e 4,8, realmente seria um problema sério, né? Então, acho que tem até que ter cuidado com esse pessoal. Mas a pergunta que eu gostaria de fazer a você é o seguinte: como é que você explica essa ênfase desse painel internacional nessa hipótese do man-made aquecimento global causado pelo homem, né? E que agora começa a ser aparentemente discutido, né? Porque há uma ênfase, né? Toda a imprensa parece que vai atrás e ratifica essa ênfase desse grupo, né? Bom, eu acho que tem duas... Fala-se muito sobre... A matriz energética está em cima do carbono, petróleo. Né? Então, fala-se muito em outros interesses de que se mude a matriz energética e que se potencialize outras matrizes e que a gente tenha essa diminuição e alguns interesses para que isso aconteça. Fala-se sobre isso, eu não sei se essa é a melhor razão. Porém, eu entendo que esse ênfase que se faz ao aquecimento global é uma forma de atentar as pessoas de que precisa, mesmo que a Terra não vá se extinguir ou que os nossos recursos não vão se extinguir, na verdade a água é um recurso muito mais preocupante do que o carbono nesse momento, né? Então, eu vejo de uma forma das pessoas se conscientizarem, mudarem seu método de vida, para poupar um pouco o que está acontecendo, né? Para não, na verdade, não depredar mais do que a gente já depredou. Então, eu vejo, por essa razão, vejo esse lado positivo. Mas eu não enxergo que
daqui a 50 anos a Terra vai estar com mais 4 graus e isso vai fazer com que os oceanos subam e Recife vai estar embaixo de água. Isso é realmente, no meu ponto de vista, um exagero. Mas o uso de energias renováveis, ele é louvável. Na verdade, eu acho que ele deve ser incentivado. Ainda é muito caro. E eu li um estudo na semana passada, mesmo a energia eólica tem um potencial de poluição enorme. Primeiro, poluição sonora. E segundo, porque como ele muda o microambiente, né, por causa das pás e tudo mais, ele muda o microambiente e isso acaba causando tem consequências também com relação à poluição. Então, o que eu vejo é o seguinte, por que o ênfase? Não sei dizer por que tanto ênfase. Mas, por outro lado, é importante para que as pessoas se conscientizem e mudem um pouco o seu modo de vida e, principalmente, acho que devem se conscientizar um pouco mais da natureza. Eu acho que é por aí. Vamos abrir aí a pergunta do auditório, por favor. Quem quiser perguntar, levante a mão. Ali. Sou do grupo BB Mafre, trabalho com resseguros e já trabalhei com análise de risco para riscos rurais e acho que já tive até uma reunião com você. Acho que sim. Eu acho que às vezes as seguradoras elas não querem ver só um CEP, por exemplo, e daí olhando para esse sistema que você demonstrou para a gente, de riscos possíveis e qual grau de possibilidade, se isso é possível visualizar também para micro-regiões, meso-regiões, ou o que for. Também é possível, é que eu não quis estender demais, mas você pode ver por região qual é o risco. Né? Você pode ver por mapas. Então, você tem micro-regiões, ou então, na verdade, você define o que você quer ver, porque é um mapa georreferenciado. Então, você pode ver por CEP, essa é uma forma muito rápida, você coloca o CEP, é o nome do município, e você já vê ali qual é o risco de cada um daqueles fenômenos que eu listei. Ou então, por mapa, e aí já é um pouco mais demorado, eu diria. Não é muito demorado, mas você já precisa dar mais cliques para chegar nos mapas e tudo mais, mas é possível sim. Acho que um comentário adicional, acho que as seguradoras deviam também hoje pensar já no georreferenciamento dos próprios riscos, né? Para exatamente correlacionar com as possibilidades de eventos que vocês demonstram. Na verdade, a intenção é essa, né? Você geolocalizar e ter qual é o risco daquele determinado lugar, mas pode ser por região, mas eu entendi. Obrigada. Mais alguém? Por favor, aqui. Obrigado pela apresentação. Obrigada. Eu trabalho na Liberty Syndicate, também é resseguro. E a dúvida é a seguinte, você falou no último slide que colocava um CEP aí e falava, ok, uma cidade tem um risco de enchente alto, médio, baixo, medido por exemplo, ml. Mas você falou no começo que 60 ml caídos em São Paulo, diferente caídos em Manaus. O software também tem em conta isso, a infraestrutura da cidade? Conta. Ele conta a capacidade de drenagem da cidade. Ele tem essa capacidade. Tem uma parte hidrológica que conta a capacidade de drenagem de cada cidade. Ah, tá bom. Obrigado. Porque realmente faz muita diferença em Manaus ou em São Paulo, faz uma diferença enorme. Mais alguém? Paulo Marrazzini, da Federação de Seguros Gerais. Qual a possibilidade da gente, em nível de federação, fazer um acordo com vocês para ter a disponibilidade desses dados? Vocês trabalham só com companhias ou pode trabalhar com a federação também? Não, a gente já até conversou com a Senseg algum tempo atrás, mas era um projeto muito maior e muito menos objetivo. Mas existe a possibilidade, a gente está aberto a conversas. A CNSEG tem objetivos sempre mais amplos. Nós, a FENSEG, estamos muito focados nos produtos lá que a gente... Então, nossa ideia seria fornecer para as seguradoras associadas à FENSEG uma base de dados, digamos, não seria talvez tão detalhada,
pelo menos um princípio. A gente poderia Claro, sem pensar dúvida. nisso? Está ótimo. Mas, Patrícia, Paulo Botti, da Terra Brasil Resseguros. Em seguros, normalmente, a gente não tem uma preocupação muito grande com o motivo de um risco que a gente conhece. Nós sabemos, por exemplo, em automóvel, que as mulheres batem menos. Não sabemos Dirigem melhor, é claro. se são motivos naturais ou se são devido à pressão do marido, o que é. E para a seguradora não interessa muito. Mas então a taxação é diferente. Independente da discussão de causas, de eventos causados pela interferência humana ou não, você vê um agravamento de eventos extremos ocorrendo no Brasil de maneira geral. Sim, por conta de urbanização. Então, os Só eventos, por conta de urbanização? Não falo de aquecimento global e nem nada disso, mas por conta de urbanização, os eventos serão mais extremos daqui para frente. A gente tem observado isso. Nesse mês de setembro foi um exemplo, ok, a gente não estava em neutralidade, por isso agravou um pouco. Tem uma causa natural, mas dentro das cidades, por conta dessas temperaturas um pouco mais altas e pela concentração de poluição, no fundo é isso. Os eventos extremos eles são agravados. Então, até o professor José Marengo ele diz: mais chuva em menos dias. É o que a gente espera para frente, que a gente tenha as chuvas mais concentradas em menos dias. Então, eventos extremos mais acentuados. Não quer dizer que vai acontecer mais tornados daqui para frente, não é esse tipo de evento. Mas eu vejo como temporais, com alagamentos, com queda de árvore, isso tudo tende a se agravar, sim. Basicamente em regiões... Em regiões urbanas. Obrigado. mas Mariana, daí é o aumento de frequência desses eventos ou o dano causado por esses eventos? Aumento de dano e de frequência. As duas coisas. Então, você tem mais chuva em menos dias, ou seja, uma chuva que deveria ser espalhada ao longo de todo o mês, ela acontece em 4, 5 dias e com intensidade muito grande. Antigamente, ela não acontecia, então, por isso, o aumento da frequência. um jovem ali na... Se estamos vivendo uma fase de resfriamento global, como é que se explica os degelos que a gente ainda vê na mídia sendo falado e que é a consequência direta de colocar cidades litorâneas em submersão? Mais ou menos, né? Os degelos que podem causar elevamento de nível do mar são das geleiras. E essas, por exemplo, as que a gente tem no sul da Argentina, essas não estão regredindo. Elas estão, inclusive, aumentando em como deve acontecer, como vem acontecendo. Então, quando a gente fala de aumento, porque se você fala de gelo, o gelo já está no derretimento da Antártica, por exemplo. O gelo já está lá, então, e ele ocupa um volume. Esse derretimento não faz com que haja elevação do nível do mar. Normalmente é o das geleiras e isso diminuiu bastante. Você pode me falar o exemplo, o Monte Kilimanjaro na África, há 40 anos atrás ele ainda tinha muita neve, hoje regrediu bastante, mas isso, ou a Groenlândia, ou o Ártico, isso pode ser um ciclo, na verdade, o que os pesquisadores que trabalham com essa questão do não aquecimento global, eles trabalham com essa parte cíclica. Uma das coisas que acontece é que para esse resfriamento, na verdade, o próprio resfriamento global pode ser um ciclo e a gente pode voltar a aquecer daqui a pouco, mas tudo por uma questão cíclica. O que eu questiono é o que é antropogênico, o que é causado pelo homem e o que não é. Isso a gente precisa separar um pouco. Tá? Coisa interessante, inclusive, é a Groenlândia, que em português não transmite a ideia que o inglês transmite. Groenlândia em inglês é Greenland, né? E é Greenland, porque, me corrija se eu estiver errado, porque parece que da Idade Média havia pastagens na Groenlândia. Então, inclusive, é um lugar dos nórdicos, parece que é território da Dinamarca, né? E se usava como pastagem. Daí o nome Greenland, em português é Groenlândia, não é a verde, a terra verde, né? Mas em inglês
tradução literal seria terra verde. É né? verdade. E até na Antártica, nesse inverno, a gente teve um crescimento bem grande do gelo antártico. Nesse último inverno, ele foi bem extenso. Está associado a um pouco ao aumento de vento, e o pessoal, os que trabalham com aquecimento global, associam isso a intensificação do vento aumentou o gelo. E eles trabalham com a hipótese do aumento da intensificação do vento ter sido causado por aquecimento global. Então, é muito controverso esse assunto, tem muitas vertentes sobre ele, mas, enfim, vale a discussão. Mais alguém? Olhe uma. Patrícia, obrigado pela apresentação. Anderson, da Ernest Young. Duas perguntas. A primeira, eu queria saber como estamos em termos de aparelhamento de modelos, né? Quanto esses modelos matemáticos da Climatempo são avançados, e se há backtesting dos seus modelos, né? Essa é a pergunta 1. Pergunta 2 seria, existe alguma espécie de convênio, seja com os americanos, são tão avançados, né, nessa parte de modelagem e previsão de tempo, do tipo, os americanos, como eles gostam de espionar bastante, né, eles teriam condições de ligar aqui para vocês e dizer, olha, há uma alta probabilidade de ter um tornado no interior de São Paulo com um dia de antecedência. Existe algo nesse sentido ou não? Não, desse tipo não existe. Existem outros tipos de convênio, a Climatempo até tem convênio com 2 empresas americanas, uma delas é na parte de raios, né, de detecção de raios, para que a gente tenha a melhor rede de raios aqui no Brasil. Com relação à modelagem, melhorou muito. Nesse sentido, a gente não precisa ter convênio com os Estados Unidos. Hoje em dia, os modelos da Climatempo rodam todos na nuvem. Antigamente, a gente tinha vários servidores, montava um supercomputador, porque precisava... que eu falei, rodar modelos numéricos é muito custoso e muito demorado. Então, hoje, com o evento de nuvem, a gente roda tudo fora, sem risco nenhum. E os modelos, basicamente, eles são todos americanos. Eles são adaptados para o Brasil. E é isso que a gente tem uma equipe de modelagem dentro da Climatempo que adapta os modelos. A gente começa a ver onde eles têm algumas falhas. Normalmente, perto do Equador, os modelos são mais falhos, mas nem causa tanto problema, porque ali os eventos também são mais generosos do que são mais para as altas latitudes. Então, com relação à modelagem, a gente está equiparado com o que há de melhor no mundo, de uma forma geral, porque a base vem de lá e a inicialização dos modelos é toda internacional. E com relação à cooperação, não tem essa cooperação nesse sentido. Os Estados Unidos, eu vou ter que te contar uma coisa, eles não estão tão preocupados se vai ter tornado no Brasil. Então, quem faz isso aqui no Brasil tem o CEMADEM, que é o Centro de Desastres Naturais, ele é um órgão do governo, inclusive ele é comandado pelo professor Carlos Nobre, e eles fazem esse tipo de análise o tempo todo. Mas é o que eu falei, o Brasil não está preparado nem para prever e nem para fazer esse tipo de alerta, né? Isso é como alertar é uma outra questão. Patrícia, Paulo de novo. Você é muito modesta, geralmente todo mundo que vem fazer uma apresentação, apresenta a empresa falando, nós somos isso, somos bons, somos aquela. A Climatempo eu uso há muito tempo, eu acho ótimo. Não tenho a menor ideia o que é uma organização privada. É uma empresa privada, a gente completou 25 anos agora, nós temos 100 funcionários dentro da Climatempo, a maior parte meteorologistas, e essa empresa é uma empresa privada de previsão do tempo. O nosso foco está em... A missão da Climatempo, na verdade, está nessa parte de alertas e comunicação, né? O que a gente espera conseguir fazer sempre é comunicar, né? Eu sou uma pessoa que fala em rádio, inclusive, então a gente tem essa abertura, comunicar à população os riscos e os extremos que podem acontecer. Mas já temos 25 anos de mercado. Vocês têm ligação com o INPE, com o CPTEC? Não tem ligação. Na verdade, o INPE, o CPTEC, que faz parte do INPE, Instituto Nacional de Meteorologia, são os órgãos governamentais de meteorologia, né? Climatempo é um órgão privado, a gente não tem ligação. E você falou também dessa dependência com os Estados Unidos, a gente tem também, os satélites meteorológicos são americanos, o Brasil não tem satélites meteorológicos, então tem uma certa dependência, mas eles não estão tão preocupados com a gente. Estamos terminando o tempo aqui, eu vou me dar o privilégio aqui de dar a última pergunta, quem quiser depois perguntar,
Por favor, mande por escrito que a Patrícia responderá. A minha pergunta é a seguinte, é uma curiosidade de econometrista. Pelo que eu entendi, existem modelos de curtíssimo prazo em meteorologia e de longuíssimo prazo. Exatamente. Né? Esses modelos são regressões lineares? Não, são modelos físicos. Não, são modelos físicos. A atmosfera é fluido. Né? A atmosfera na verdade, os modelos atmosféricos e oceânicos, eles são muito parecidos, porque o ar é fluido, então são modelos hidrodinâmicos. Milhares de equações. Milhares de equações, são mais de 30 mil equações em cada modelo. Por isso que custa caro e por isso que demora para rodar um modelo numérico. Mas são modelos muito, muito complexos e não são estatísticos, são hidrodinâmicos. Ok, muito obrigado. Estamos terminando o painel. Queria agradecer a Patrícia, a todos os presentes, muito instrutivo e, enfim, vamos em frente. Obrigada, agradeço a atenção de todos.